Convidamos o senhor Javier Escobar, da Universidade de Harvard, para sua apresentação no painel Tipos de Biomassa para a Geração de Energia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Essa apresentação que eu vou passar para vocês nos próximos minutos está relacionada com o uso e a produção do pellet de madeira de eucalipto no Brasil e em outros países do mundo. Basicamente, vou apresentar rapidamente os avanços, tá? Relacionados a essa tecnologia e as perspectivas futuras atreladas ao mesmo. Em outros anos, no mesmo congresso, no CBIO, a gente mostrou o começo, né, da trilhagem desse projeto, basicamente uma spin-off acadêmica que saiu da Universidade de São Paulo, do doutorado da Universidade de São Paulo, que obteve o prêmio de melhor tese de doutorado de 2017, e, consequentemente, foi o que me abriu as portas para a Universidade de Harvard, onde eu estou hoje desenvolvendo meu pós-doutorado nesse tema e em outros temas relacionados ao uso da madeira para energia. Então, basicamente, eu já vou começar a introduzir o tema com a Biomass Trust. A Biomass Trust é uma empresa incubada dentro do Harvard Innovation Labs. Então, a partir desse ponto, a gente começa a discutir e mostrar os avanços sobre o projeto que foi desenvolvido e patenteado sobre o uso da madeira de eucalipto para produção de pellets de madeira no Brasil e no mundo. Bom, então a Biomass Trust é o nome da empresa que está incubada no Harvard Innovation Labs. Para quem não conhece, o Harvard Innovation Labs é um laboratório de inovação da Universidade de Harvard. Ele fica dentro das dependências do Harvard Business School. Esse laboratório tem como objetivo analisar os melhores projetos dentro da universidade, de pesquisadores e alunos da universidade que têm uma ideia que possa sair do laboratório e se transformar num produto final, no mercado, e, enfim, e ganhar clientes e ganhar visibilidade comercial. Então, aqui, como vocês podem ver, na apresentação, aqui na curta apresentação do laboratório, a Biomass Trust é basicamente uma propriedade intelectual brasileira, que foi estendida para a União Europeia e para o Vietnã, com potencial de atender ou de acessar a biomassa de eucalipto em grande escala, transformando ele em wood pellets sem cloro, tá, nesse processo, podendo atender o mercado internacional que até o momento não era atendido com essa biomassa, com o eucalipto, basicamente. Então, aqui só situando a questão do mercado global, né, os planos de descarbonização do mundo têm um objetivo que é utilizar a maior potencial, a maior unidade energética renovável, no caso, utilizar biocombustíveis, entre outras renováveis, para poder substituir os combustíveis fósseis nos próximos 20, 30, até 2050. São etapas determinadas pela União Europeia, que começou em 2015 com o plano, alguns países entraram, já em 2020, até 2022, alguns países asiáticos já estão fazendo essa substituição com pellet de madeira. E por que o pellet de madeira como biomassa sólida vegetal e não outros biocombustíveis ou outras renováveis? Aqui, o que eu quero mostrar é basicamente isso, que a bioenergia moderna, somente a bioenergia moderna, tá? Hoje entrega 50% de todas as renováveis no mundo, segundo o Renewable Global Status Report, que é o relatório global da ONU. Tá? Com isso, a gente pode ver o grande impacto, a grande participação da bioenergia e da biomassa de uma forma moderna no mundo. Desses 50% do total de renováveis, 60% disso, ou mais, é wood pellets. E por que wood pellets e não outros? Né? Porque o wood pellets é uma energia de base. Basicamente, é um biocombustível que pode ser substituído diretamente pelo carvão mineral em termoelétricas, né? Ou por gás e óleo combustível em aquecedores, em boilers. Tá? Então, aqui, qual que é a diferença básica? As outras renováveis não intermitentes, né? As outras renováveis intermitentes, como o próprio nome diz, né? Ele precisa, como opera só em alguns horários do dia, quando tem sol, quando tem vento,
é necessário ter baterias para poder acumular ou a conexão direta na rede elétrica para ter o aproveitamento dessas renováveis intermitentes. Então, no caso, o pellet de madeira seria uma renovável não intermitente, podendo operar em energia de base em qualquer momento, em qualquer horário, para transformação de energia, né? Então, aqui as outras biomassas modernas, só para fazer uma citação com relação às outras, como biogás e biodiesel, para vocês terem ideia, no consumo total, teria uma participação aí no máximo de 1,5%. E as outras renováveis, como eólica e solar, teria em média de 11%, 12% no máximo de participação. Então, a gente consegue ver aqui que o wood pellets tem uma participação expressiva e se espera, por isso, né, que as metas globais de substituição no mundo estejam atreladas, né, ao uso do pellet de madeira. Dito isso, aqui a gente vê o mercado global, 30 milhões de toneladas por ano, até 2030, 45 milhões, e até 2050 espera-se que isso dobre, tá? O que a gente tem hoje, 60 milhões de toneladas. Então, aqui, para a gente ir direto ao ponto da questão do avanço com o uso do eucalipto para atender esse mercado, os países que utilizam e produzem, tá, hoje, que ofertam o pellet de madeira, os Estados Unidos e o Canadá, um dos maiores produtores do mundo, e o leste europeu. E algumas regiões da Lituânia, Letônia e Latávia hoje são os maiores produtores, e o maior produtor do outro lado, entre Canadá e Estados Unidos, é uma empresa americana. Então, hoje eles atendem o mercado, a oferta e a demanda está mais ou menos estabilizada, porém o Japão começou a entrar com uma grande demanda para atender esses planos de descarbonização da ONU nos próximos anos, e para vocês terem ideia, o maior produtor de pellet americano já comprou os outros dois concorrentes em North Carolina, e o segundo maior produtor se tornou o produtor da Lituânia, Letônia e Latávia, que tem a segunda maior produção do mundo na Europa, né? Aqui, no caso, o Brasil teria um grande potencial de produção, como outros países africanos e do Sudeste Asiático também. O Brasil, por uma questão ambiental, né, tem uma característica interessante com relação pelo menos teórica, com relação às políticas ambientais. Então, com isso, a gente se destaca na produção agrícola e também na produção florestal para outros fins no mundo por questão de uso do solo, que é um dos maiores problemas na África e no Sudeste Asiático. Aqui a competitividade básica, então, do Brasil é intrínseco às características naturais do país, né? Aqui a gente vê que o incremento médio anual de produção de madeira por metro quadrado, o Brasil se destaca com os possíveis concorrentes, que seriam os Estados Unidos e a China, para atender esse mercado nos próximos 30 anos. Então, aqui qual que seria a desvantagem no caso, né? É que todas as regiões tropicais e subtropicais, após a sublimação da chuva, ele absorve muitos inorgânicos e basicamente o cloro, que vem do mar, né? Essa chuva se forma rapidamente, essa gotícula de água permeia, entra no solo, no sistema radicular, a planta absorve esse material rico em cloro, e quando você vai queimar essa biomassa, existe um grande problema com a formação de organoclorados e mutagênicos, que são tóxicos para o ser humano. Até 1 micrograma por quilo já seria letal. Então, além dessa questão de toxicidade, né, tem a questão econômica, né, dos maquinários, com relação à corrosão em termoelétricas e em boilers. Então, só para esclarecer, o cloro não é um problema, tá? O cloro é um problema só após a queima. Então, quando algum material ou biomassa é queimado junto com cloro, tem a formação desses orgânicos clorados, basicamente dioxina, e isso é o que limita e bane a produção em grande escala e exportação desse material no mercado internacional, né? Então, aqui a relevância disso, o que está relacionado à questão de estándares comerciais. O selo WIN Plus foi feito para atender questões técnicas da produção do pellet. Então, o pellet de eucalipto no Brasil teria entre 5 a 10 vezes o índice de cloro comparado com o Pinus, que não tem esse problema. Então, aqui só para esclarecer, os testes que foram feitos há mais ou menos uns 2, 3 meses, que foram concluídos em outras regiões do Brasil, onde a gente acreditava que teria um índice menor. Inicialmente foi feito o teste na Bahia, com basicamente 10 vezes a quantidade necessária para atender a norma em Plus.
Depois, no Rio Grande do Sul, a gente constatou que próximo da costa também, no Rio Grande do Sul, a gente tem o mesmo índice que na Bahia, então a região subtropical brasileira também teria esse problema. E os testes no Mato Grosso do Sul não diferiram muito com os próximos da costa, então a gente teria aí uma validação prática que a gente conseguiu fazer nos últimos meses, mais ou menos de 2 a 3 meses atrás, constatando que independente dessas regiões não estarem tão próximas à costa, a gente teria, sim, esse problema com os índices de cloro alto no eucalipto, em outras regiões. Então, aqui a tecnologia é basicamente uma patente brasileira, como eu falei para vocês, já foi aprovada em 2019, estendida para a União Europeia e para o Vietnã. Então, esse processo patenteado já no INPI e já está em processo a questão da União Europeia já mais ou menos há quase um ano e no Vietnã também, para atender esses novos mercados em outras rodadas de plano de descarbonização. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, aqui somente aproveitando a questão dos resíduos de madeira, de serraria, desbaste florestal e lenha, a gente teria mais ou menos uma média de biomassa sem cloro, num custo de 32 a 37 dólares por tonelada. Isso uma referência nacional e internacional hoje aplicada para acessar uma madeira sem o cloro para a produção de pellet. E aqui do outro lado a gente tem abundância de produção de eucalipto, coisa que o Pinus no Brasil não é tão abundante por diversos usos, né? Esse resíduo de eucalipto estaria disponível com cloro, logicamente, né? Porém é um custo de 5 a 11 dólares por tonelada. Então, se a gente aproveitasse esses resíduos, teria uma grande possibilidade de escala produtiva para a produção de pellets com eucalipto. Porém, aí é onde vem a questão da tecnologia, inovação, né? Retirando o cloro, aumentando $1 por tonelada, a esses 5 ou 11 dólares, considerando um produto final com equipamento, amortização do equipamento, operação e manutenção, e o Capital Recovery Factor, que seria basicamente o uso do capital a 12% ao ano. Então, a gente teria mais ou menos aí um incremento de $1 por tonelada da tecnologia para viabilizar essa abundância, que a gente vai ver um pouco mais para frente o potencial do eucalipto no Brasil e os próximos passos, os avanços que a gente teve com esse projeto incubado já no Harvard Innovation Labs. Então, aqui, como vocês podem ver, né, eu quis ilustrar da forma mais simples possível o potencial brasileiro e dos outros países potenciais que conseguem utilizar e acessar o eucalipto para a produção de pellets nos próximos anos. Se a gente olhar aqui o Brasil, somente esses resíduos que eu citei no slide anterior, tá? Próximos da costa, ou seja, 150 a 300 quilômetros do porto, em linha reta, a gente teria um potencial de uso de resíduo de madeira de 120 milhões de toneladas de pellets. Então, se o mercado é de 30 milhões, se espera 60, somente o Brasil já vai conseguir atender esse mercado. Tanto hoje concorrendo com preço. Por que concorrendo com preço? Porque com o uso da biomassa hoje, que representa em média 50% do custo total do pellet, tá? Se a gente conseguir acessar uma matéria-prima, como eu mostrei no slide anterior, que consegue reduzir até 70% do custo da biomassa, na oferta final do pellet de madeira no mercado internacional, colocado no mercado internacional, se teria aí em média de 25% a 30%, no melhor dos casos, com benefício financeiro, ou seja, com maior profit, ou com maior rendimento financeiro, comparado com os atuais produtores no mundo. Basicamente acessando uma biomassa abundante, que com custo inferior ao praticado hoje no mercado, extraindo o cloro que habilitaria e teria essa possibilidade. Então, subsequente seria a questão acessar o mercado asiático, que é basicamente o Vietnã é o maior porto de pellet não regulamentado no mundo hoje, teria um potencial de eucalipto de 10 milhões de toneladas, e Portugal, para quem não conhece, é o segundo maior exportador de pellet de madeira no mundo, tá? E teria também um potencial de acessar esse eucalipto hoje que teriam 7 milhões de toneladas lá para a gente produzir e poder acessar esse material e aumentar a produção local. Então, os próximos passos, o que a gente realmente conseguiu na prática, né? Esse projeto foi uma spin-off acadêmica, como eu falei para vocês, mas ele conseguiu ganhar tracking, conseguiu ganhar visibilidade comercial no momento que a gente conseguiu validar isso em escala industrial. Então, a gente já conseguiu a certificação da M+, foi a primeira certificação de pellets de eucalipto em grande escala, em escala industrial. Já exportado, foram exportados 300 containers. Isso foi feito com um industrial brasileiro,
que a gente conseguiu a certificação, quebrar essa barreira comercial da União Europeia utilizando esse material que até o momento não era exportado, podendo hoje concorrer com os grandes players de produção de pellet de madeira no mundo, com custos abaixo do mercado praticado hoje internacionalmente, com uma produção que teria uma finalidade de acessar esses resíduos, né, e produzir energia renovável em grande escala para atender a demanda de descarbonização, que hoje ela é eminente no Sudeste Asiático, basicamente no Japão, e em grandes termoelétricas agora que estão operando 100% com o uso de biomassa, basicamente pellet de madeira, para atender essas metas da COP21. Então, aqui eu gostaria de finalizar a apresentação, não estourando o tempo, que eu fico aberto para qualquer questão voltada ao uso do pellet de madeira de eucalipto. Eu posso passar alguns dados ou falar um pouco mais do Harvard Innovation Labs, que agora a gente está numa rodada de investimento, a gente já passou por uma deal além de provar em escala industrial, na prática, e obter a primeira certificação da IN+, a gente já tem uma validação internacional com relação à due diligence bancária, que provou e chancelou tudo que a gente produziu até o momento com relação a pellet de madeira de eucalipto em grande escala. Então, a gente está nesse momento já em negociação com duas grandes empresas para começar a primeira fábrica em grande escala no Brasil, dentro desses patamares e todo esse histórico dos últimos 3, 4 anos que a gente passou tanto para validar isso na prática, obter a certificação e também mostrar que os números financeiramente é real, provado por um banco de 3A para poder mostrar para o mundo que realmente isso funciona. Até a questão da logística dentro do Brasil foi avaliada para a gente poder viabilizar essa produção em grande escala com pellet de eucalipto no Brasil para o mundo. É isso, esse é o meu contato. Eu fico na Escola de Engenharia de Harvard e fico à disposição para passar qualquer informação técnica, acadêmica ou comercial do tema. Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Javier Escobar, da Universidade de Harvard, por sua apresentação.